Vamos fazer agora a análise da luta entre Donald Cerrone e Alex Morono. Vamos ouvir aqui a análise do nosso Capitão Carisma, mas antes se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando que somos o único canal do YouTube que faz análises pré-luta e pós-luta de todas as lutas, de todos os eventos do UFC. Então se inscrevam para não perder nada. Comenta aqui embaixo o que você acha da nossa análise e também quem você acha que vai vencer esse confronto. Se você quiser ajudar aqui o nosso canal a se manter, é apenas R$ 12,90 por mês. Primeiro link na descrição e você recebe o palpite dessa luta e de todas as lutas do evento e do UFC. Tá beleza? Bom, Capitão Carisma, vamos começar falando aqui do Donald Cerrone. É um veteraníssimo de MMA, veteraníssimo também do UFC, estreou no UFC em 2011. De lá pra cá já travou aí grandes batalhas, inúmeras batalhas mesmo. Tá vindo numa fase bem complicada, pelo menos assim, né? No cartel, aparentemente, está vindo numa fase bem complicada, mas está vindo de derrota para ninguém menos que Tony Ferguson, Justin Gaethje, Conor McGregor, Anthony Pettis e de um empate contra o Nico Price, que acabou virando no contest por substâncias tóxicas, capitão, do Nico Price. Capitão, é aquela coisa, né? O Cerrone tem feito a parte dele, mas a vitória não tá vindo, né? E só enfrentou pedreira. Mas nessa altura de campeonato, ao longo aí dos seus 38 anos, o que a gente pode esperar do Cerrone e o que ele vai estar trazendo aí para enfrentar aí seu oponente? Bom, então, como você falou, eu acho que a performance dele não está tão ruim quanto o cartel denuncia. Até porque se a gente pegar os oponentes que ele teve recentemente, tipo assim, só pedreira. E pra ser sincero, 3 deles estão entre os melhores lutadores dos pesos leves. Anthony Pettis, eu sei que ele não está mais no UFC, mas só que eu achei que ele teve uma boa performance na última luta que ele fez dentro do evento, que inclusive foi contra esse oponente que o Cerrone vai enfrentar agora. E além disso, eu achei que o Cerrone venceu a luta contra o Anthony Pettis com uma certa margem, inclusive. A luta contra o Nico Price era uma luta que eu acho que o Cerrone tinha tudo para se dar extremamente mal, e apesar dela não ter sido uma luta tranquila para ele, de forma alguma, inclusive, foi uma luta bem mais parelha do que eu esperava. Eu achei que a performance do Cerrone ele foi bem decente, e ele que sempre teve problema com caras que pressionam muito, com caras que começam muito rápido, com caras com volume de golpes, inclusive é uma coisa que eu espero que possa complicar ele nessa luta. Ele acabou lidando com um cara que tem todas essas qualidades, além de poder de nocaute, e conseguiu arrancar aí um empate, sabe? Eu sei que o empate foi causado por dedos no olho ilegais por parte do Nico Price, mas ainda assim foi uma luta extremamente competitiva ao longo de 3 rounds nos quais o Cerrone aguentou. O Cerrone, como lutador, ele é um cara que ele desenvolveu algumas armas para meio que funcionar em qualquer situação. Ele ainda tem muitos dos problemas que ele demonstrava no início da carreira, e obviamente depois de quase 50 lutas, você não consegue ser o mesmo lutador, ainda mais porque ele se envolveu em muitas guerras dentro do UFC, muitas lutas que ele teve que aguentar muita pancada, já recebeu muitos nocautes, já são 7 aí ao longo de toda a carreira, sendo que 3 deles vieram nas últimas 5 lutas. E ele é um cara que ele desenvolveu muito esse estilo que eu tô falando. Vamos comentar a respeito. Ele nunca teve um jogo de mãos realmente bom. Então, o que ele tinha uma boa pressão, ele sempre teve bons chutes altos, chutes médios, chutes baixos, e que ele usava muito esses chutes baixos quando ele conseguia fazer o adversário andar para trás, que aí era a melhor oportunidade dele de conseguir arrancar a cabeça desse adversário. O que ele fazia para então impedir que os adversários entrassem demais na distância dele e começassem a trabalhar jogo de mãos, era utilizar uma joelhada frontal, que é a coisa mais fantástica do mundo, porque ele faz num reflexo e num timing praticamente impecáveis. E é ainda mais interessante se você percebe que ele está fazendo na maioria das vezes com a perna da frente. Então, ele faz o processo de trocar de base e entrar com a joelhada num instante, sabe? E as últimas vitórias que ele teve em cima do Alexander Hernandez e do Al Iaquinta,
que inclusive nem fazem tanto tempo, foram em 2019, foram muito baseados nessas armas. O Hernandes tentou cercar ele muito rapidamente, tentando entrar com combinações, tentando criar ângulos, e o Cerrone começou a enfiar o joelho no corpo dele toda vez que ele fazia isso. O resultado foi que, no segundo round, o Hernandes já estava bufando, tentando respirar de qualquer forma, sem conseguir muito. E o Iaquinta também foi um cara que sofreu muito com esse jogo do Cerrone, com as joelhadas, porque aí ele estava sem uma distância boa, porque ele era menor, sofrendo com chutes quando andava para trás, e quando ele andava para frente, acaba tomando muitas joelhadas. Foi durante essa luta também que o Cerrone meio que enganou todo mundo, fazendo parecer que ele tinha o melhor jab do UFC, mas como eu sempre falo a respeito de adversários do Al Iaquinta, eles sempre parecem ter o melhor jab do UFC, é muito por causa de quem eles estão lutando. E aí nas últimas lutas, como eu falei, foram alguns nocautes no primeiro round para Justin Gaethje e Conor McGregor, o que eu não considero que seja demérito de forma nenhuma. Ele fez uma luta até bem decente contra o Tony Ferguson, fez um round bem decente, acabou apanhando bastante no segundo, mas foi uma luta competitiva, pelo menos inicialmente. Para mim, ele venceu o Anthony Pettis e ele fez uma luta muito competitiva contra o Nico Price, que na minha opinião tinha o jogo perfeito para quebrar o Cerrone, sabe? O Cerrone também, outra qualidade a respeito dele, é que ele tem um jogo de chão muito ativo, ele tem boas finalizações, ele tem um bom ground and pound, só que infelizmente eu não acho que ele seja tão ativo com as quedas quanto ele deveria ser. Passividade também é um problema. E outra coisa que a gente sempre comenta a respeito de Cerrone, que sempre entra em pauta, é o fato dele acusar muito golpes na região abdominal. É um cara que realmente não gosta de receber golpes lá, eles causaram grande parte das derrotas dele. Então, ele é um cara que, tipo assim, se a gente for falar a respeito de estudar o adversário, talvez não exista cara mais simples de se estudar do que o Cerrone. Não só por ele ter um estilo bem determinado, mas também pelo absurdo volume de lutas que ele fez dentro do evento, sabe? Ele sempre foi um cara reconhecidamente peão dentro do UFC, que fez no mínimo 3 lutas por ano, e olha só, no mínimo, isso é assustador, né, mas existiram anos que ele fez 4 lutas, existiu até um ano que ele fez 5 lutas, números realmente absurdos e surreais, e tudo isso faz com que a gente tenha uma grande amostragem dele contra todo tipo de adversário, contra todo tipo de jogo, e a gente sabe de algumas coisas que ele não faz muito bem e outras que ele faz muito bem. Essa subida dele para os meio médios, que ele já fez algumas vezes e atualmente ele está há 3 lutas lutando dentro dos meio médios, ela funcionou para ele inicialmente muito porque quando ele estava na divisão dos leves, ele era mais alto do que a maior parte dos adversários, então os socos dele, ele acabava socando muito com o adversário mais dentro da distância dele do que deveria. Nos meio médios, a envergadura dele combina mais com o adversário, então ele consegue fazer um uso melhor dessa arma. Não é algo que está aparecendo tanto assim nas últimas lutas, mas eu também acredito que nessa divisão ele apresente uma resistência um pouco maior a golpes. Não é um cara simples de ser nocauteado, ele foi vencido, pelo menos ultimamente, só por caras muito bons ou caras que têm um jogo que compliquem bastante. Apesar dele já ter 37 anos e ter aí muito asfalto percorrido, não acho que é um cara que pode ser subestimado de forma nenhuma. Ele tem um jogo bem completo. Ele nunca foi um cara que se destacou muito por questão de velocidade ou poder de nocaute. Ele se destacou muito porque ele oferecia armas para lidar com qualquer adversário em qualquer área. Claro que ele tinha suas vulnerabilidades, como eu estou ressaltando, mas só que ele sempre tinha um jogo, sabe? Se você quiser pressionar, você vai sofrer por isso. Se você quiser andar para trás, você vai sofrer por isso. Se você quiser quedar, você vai sofrer por isso. Se você quiser fazer qualquer coisa, ele tinha algo para responder. Talvez não fosse eficiente em 100% das ocasiões, mas ele sempre tinha algo, e então eu acho que o Cerrone virou tipo um dos maiores perguntadores do UFC, que aí entra nessa relação de existem lutadores que fazem perguntas e outros que têm respostas. O Cerrone não vai entrar adaptado para o estilo do jogo do oponente. Ele vai entrar com o estilo de jogo dele
e colocar em prática. Se o oponente tiver uma resposta, a possibilidade de vitória dele é bem grande. E só para constar que essa luta inicialmente seria contra o Diego Sanches, o Alex Morono entrou, acho que não faz nem 2 dias nessa luta, o Diego Sanches saiu e foi demitido no UFC, teve algum problema em relação a preocupação com o fato dele já ter tomado muito dano no cérebro nas últimas lutas, o que para mim é uma preocupação que está uns bons anos atrasada, e essa luta aí é de ultimíssima hora, tanto que a gente não tinha feito a análise dela anteriormente, porque a gente não sabia que ela ia acontecer. A gente vai entrar em detalhes agora do Alex Morono, para você trazer essas informações aí. Pegou a luta de última hora, né? Bom, capitão, do outro lado, a gente tem aí o Morono, atleta de 30 anos, estreou no UFC em 2016. Atleta vem aí variando entre vitórias e derrotas, teve ali no meio de suas atividades no UFC 3 vitórias consecutivas, mas nas últimas 3 lutas ele tem uma derrota para o Carlos Williams, ele tem uma vitória sobre o Rhys McKee e está vindo também de derrota para o Anthony Pettis em dezembro de 2020, foi a última luta do Pettis aí que você comentou. O que a gente pode esperar do Alex Morono mediante aí a essa luta de cima da hora? Obviamente, como você sempre comenta aqui no canal, atletas de alto nível sempre tem que estar preparado, né, capitão, para a luta, pois uma hora dessa sempre chega, e uma luta sempre bem vendida, né, as lutas contra o Cerrone. O que a gente pode esperar do Morono aí o que ele vai estar trazendo de armas para enfrentar aí o Donald Cerrone? Bom, então, atletas devem sempre estar preparados, só que na realidade pegar uma luta de última hora, em teoria, não é bom pra ninguém. A gente pode até falar que o Cerrone pelo menos estava se preparando para uma luta, e isso com certeza é uma pequena vantagem, mas só que ele estava se preparando para outro lutador. Ele vai ter que pegar de surpresa alguém que não luta exatamente como o Diego Sanches luta, sabe? O Morono, ele é um cara, eu acho que, como você falou, ele é de altos e baixos, mas o que ele apresenta sempre consistentemente é um boxe legal, bom volume de golpes, boas combinações, boa movimentação de cabeça. É um cara que eu acho que, se você observa o tipo físico dele, você não imagina que ele seja um lutador tão decente quanto ele é quando entra para lutar. Inclusive, eu lembro que eu tinha apostado nele contra o Anthony Pettis, muito baseado na pressão dele, e foi uma performance bem decepcionante. Porque isso aqui a gente já vai falar um pouco de um defeito que ele tem. Ele segue muitos adversários pelo octógono. Se não for um defeito corrigido nessa luta, é capaz que ele engula joelhadas no corpo durante a luta toda, porque, sinceramente, você tem que fazer algo diferente quando você vai lidar com um cara como o Cerrone. Você não pode simplesmente entrar na distância dele como se não houvesse amanhã. Você pode fazer isso, pressionar ele muito fortemente aí nos instantes iniciais, mas se isso não der certo, é bom que você tenha um plano B. E a impressão que eu tive com o Morono lá na luta contra o Pettis é que ele não tinha sequer um plano B. A pressão inicial não deu certo, ele começou a seguir um kickboxer muito melhor, que aí tinha todo o tempo e a distância para poder trabalhar o kickboxing dele com muita efetividade. A última performance do Morono foi boa mesmo, foi contra o Rhys McKee, que aí foi um volume de golpes muito absurdo, foram 360 golpes disparados ao longo de 3 rounds, praticamente uma luta de trocação. A luta só foi pro chão aí no terceiro, que foi quando o Morono começou a diminuir um pouco o ritmo, e ainda assim não diminuiu muito. Ele trabalhava sem medo de errar, ele praticamente não conseguia errar a cabeça do Rhys McKee. Ele estava colocando combinações o tempo todo, estava colocando um bom gancho de esquerda, realmente mandando ver, para você ver que desses 300 e tantos golpes, quase 300 foram na cabeça. Para você ver como que ele não tinha dificuldade alguma de errar ali. E a luta dele contra o Carlos Williams foi decidida em menos de 30 segundos, porque o Carlos Williams é um dos batedores mais assustadores que a gente tem na divisão dos meio-médios hoje. Mas só que o Morono, até o momento, ele tem se mostrado um trocador bem encrenca, sabe? É um cara que ele tem um nível de boxe decente, ele consegue colocar bons golpes, ele sabe se proteger, ele tem boas combinações, ele tem bons jabs, ele tem um bom gancho, mas eu fico assim meio na sensação que falta alguma coisa nele,
e eu não tenho muita certeza do que seja. Eu acho que talvez seja um pouco mais de consciência de espaço, porque a impressão que dá é que se o adversário não está disposto a receber os golpes dele, ele fica muito perdido em como fazer o adversário tomar os golpes que ele quer que o adversário tome. Mas apesar disso, ele tem muitas vitórias decentes aí fora do top 15 da categoria. Ele venceu o Kenan Song, ele venceu o Zach Attoh, ele venceu o Max Griffin. Todos esses caras são caras que já estão no UFC há muito tempo, já têm muita experiência. Nenhum deles é top 15, por isso que eu falei, eu acredito que essa seja a luta mais importante do Alex Morono até o momento, mas eles todos são uma competição bem decente, e o Morono meio que passou o caminhão em todos eles, assim, de forma bem dominante, sobrepujando com volume, com golpes melhores, mais precisos. E tem outra coisa a respeito do jogo dele, que quando ele chuta é sempre uma coisa inesperada, porque ele chuta muito pouco. Então o chute alto dele pega com facilidade. Agora, os deslizes que ele tem dentro do UFC, fora do o que a gente já comentou a respeito do Anthony Pettis e do Carlos Williams, foram contra o Jordan Mein, que utilizou um jogo muito voltado para quedas e ground and pound para vencer a luta, contra o Keita Nakamura, que fez basicamente a mesma coisa, e contra o Nico Price, que é, eu acho, um lutador muito decente, sabe? Então, até o momento, fora essa luta, tipo assim, até o momento, o único cara que conseguiu realmente levar a melhor na trocação contra o Morono a longo prazo foi o Anthony Pettis. E como foi mencionado, o Anthony Pettis estava vindo de uma luta contra o Cerrone, que, na minha opinião, o Cerrone estava levando. Eu acho que o Alex Morono, ele tá meio que colocando os pés numa água que eu não tenho tanta certeza se ele tem a capacidade de competir com os caras nesse nível. Eu sei que não é top 15, mas eu não creio que o Alex Morono seja o tipo de talento que a gente vai ver no topo da categoria em algum momento. Ele é um cara muito encrenca, ele é um cara com pressão, ele é um cara com volume, ele é um cara com poder de nocaute, ele é um cara com vontade de aço, ele é um cara com boa resistência física, então, ele sempre vai estar fazendo o adversário se esforçar. Eu acho que é bem difícil que alguém tenha vida fácil lidando contra um oponente contra o Morono. Bom, queremos saber quem você acha que vai vencer esse combate, então comente aqui embaixo. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, ajuda a gente a continuar trazendo esse trabalho. Capitão Carisma, Donald Cerrone, 1,85 de altura contra 1,80 de seu oponente, ambos agora na mesma categoria. 1,85 de alcance para o Cerrone contra 1,83 de seu adversário. Os dois destro, capitão. O que a gente pode esperar do confronto aí entre Donald Cerrone e Alex Morono? Então, o que eu acredito que esse confronto vai consistir vai ser na habilidade do Morono de encurtar a distância e trabalhar as combinações de boxe, e na habilidade do Cerrone de fazer com que ele pare com isso. Como eu tinha comentado, eu acho que o que me decepcionou mais na luta do Anthony Pettis é como que o Morono parecia não ter ciência alguma de como cortar espaços e como trabalhar com pressão que não fosse estar na cara do Anthony Pettis o tempo todo. E a questão é que é claro que essa é uma forma de pressão, mas essa é a forma mais simples do mundo, do tipo que você tá colocando a sua cara muito perto do seu oponente o tempo todo, você tá tipo desafiando ele a te bater, e aí se você não é o cara mais rápido, se você não é o cara que bate mais pesado, você tá entrando em trocas que você não tá conseguindo escolher os momentos que elas vão acontecer, você tá propondo ao seu adversário, vamos entrar numa troca de golpes, só que você não consegue ameaçar ele da mesma forma. O Cerrone é um cara que habitualmente não gosta dessas trocas com mais pressão. Ele gosta de ter espaço dele, e nesse sentido, a pressão inicial do Morono pode complicar bastante a vida dele. Pode acontecer, inclusive, uma definição aí nos instantes iniciais, que para mim seria o melhor resultado possível para o Morono, porque eu acho que a longo prazo a tendência é que o Cerrone consiga acertar melhor a distância, colocar algumas joelhadas frontais, e como eu comentei que isso me decepcionou bastante contra o Anthony Pettis no Morono, se ele ficar seguindo o Cerrone da forma que ele ficou seguindo o Pettis, a punição vai ser bem brutal, bem rápido, porque esse chute, essas joelhadas aí, elas funcionaram contra lutadores muito mais habilidosos e técnicos do que o Morono, sabe? E para mim, a grande questão aí vai ser como que o Morono vai conseguir cortar espaços de forma a não permitir que o Cerrone tenha como se movimentar livremente pelo octógono. Se ele conseguir colocar o Cerrone consistentemente contra a grade e fazer um trabalho de golpes no corpo ali, ou combinando com golpes na cabeça, eu acho que ele tem uma chance muito
muito boa nessa luta. E não é uma melhora tão grande assim, é na verdade uma melhora simples, considerando que a maior parte dessas coisas ele já faz. O que ele precisa é ter uma consciência melhor de espaço e também de onde que o adversário vai se movimentar. Para o Cerrone, é como eu falo assim, eu até posso pensar numa estratégia para lidar com o Morono, mas a verdade é que o Cerrone vai lidar praticamente com todo adversário da mesma forma. Ele está sendo um cara que, nessa divisão, ele parece aguentar mais pancada do que o normal, e ele vai ter que colocar essas joelhadas em prática, ele vai ter que colocar os chutes, ele vai ter que usar a maior envergadura. Eu sei que eu falei pouco das mãos dele, porque elas geralmente não são muito funcionais, mas se ele conseguir colocar alguns jabs e diretos e barrar o Morono antes que ele possa entrar, já vai ser excelente. Colocar essa luta para baixo eu acho que é bom para o que cair por cima. Seria ótimo para o Morono cair por cima também, mas eu acho que o Cerrone oferece mais coisas por baixo do que o Morono. Então, para mim, para você que tá querendo evitar que o oponente te pressione, fintar quedas é sempre legal. Pro Cerrone, se ele conseguir colocar ajoelhado, se ele conseguir colocar jabs e entrar numa queda depois, eu acho que ele tem um nível de solo superior ali, e eu acho que ele por cima vai conseguir fazer um belo estrago. Acho que tudo vai depender muito de quanto dano o Morono consegue fazer nessa primeira iniciativa para cima do Cerrone e quanto que ele vai conseguir aplicar isso ao longo da luta. Se o Cerrone não vai conseguir se adaptar ou se o Morono vai ter desenvolvido esse pouquinho que eu falei, que é essa questão dele conseguir colocar o adversário mais perto da grade mais vezes, ao invés de ficar seguindo ele pelo octógono. Para mim, a luta consiste nessas questões. Bom, tá aqui a análise do capitão. Se você concorda com ele, deixe nos comentários se discorda também. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Essa é a maneira gratuita de você contribuir com o nosso canal. E se você quiser receber o palpite dessa luta e o palpite de todas as lutas do UFC, seja um membro prêmio do nosso canal Round Esse e participe do seleto grupo de aspirantes a soldados do Capitão Carisma no WhatsApp. Além de receber todos os palpites, apenas R$12,90. É apenas uma taxinha aí pra gente continuar trazendo esse trabalho pra vocês, beleza? Comenta aqui embaixo, a gente quer saber a opinião de vocês e a gente se vê na próxima análise.